Deus. Até a próxima. Uau, que bênção, né? Continuando a série As Estações da Vida. E você já viu até no versículo da Laura, lá no Paz News, que nós estamos num clima de primavera, mas não é primavera. Claro, nós estamos em pleno outono, mas a gente está trabalhando as estações da vida, e já falamos de outono, e já falamos semana passada, né, com a pastora Cleia, do inverno. Então, alguns ainda estamos assim no pré-inverno. Lembre-se que o outono é uma estação intermediária. É uma estação de dias mais curtos, de dias mais amenos. A gente não sabe se fica quente, se fica frio. Ela vai, é um degradê, como diz, entrando para o inverno, que começa dia 21 de junho. Mas nesse momento estamos em outono. Mas na mensagem da série, nós estamos na primavera, quando a vida é mais intensa. Quando a vida é mais intensa. Então o que é primavera, né? Já vimos também que o inverno ele é mais sombrio, é mais lúgubre. O inverno, ele em ambientes mais do extremo norte, extremo sul, o inverno traz gelo, traz neve e tem, é lógico, as suas belezas e os seus atrativos, mas de maneira geral, o inverno é uma estação mais estéril. Não é aquela estação onde não há muita produtividade aparente, visível. O inverno é uma estação onde se come, onde se consome o que se guardou, o que se acumulou, o que se reservou. E ao mesmo tempo, o inverno é uma estação onde as árvores perdem as folhas. Agora, dentro dessa sequência, terminando o inverno, nesse momento, no hemisfério norte, porque a Terra, você sabe que ela é exatamente invertida. Quando é verão aqui no hemisfério sul, Brasil, Argentina, América do Sul, na Europa, Estados Unidos, Canadá, é verão. E vice-versa. Então, em junho, começa o nosso inverno. No hemisfério norte, começa o verão. Então, agora, em março, começou para nós o outono, e para eles começou a primavera. Mas independente de que lugar do mundo estejamos, nós vamos falar dessa ideia do que é a primavera. Você pode dizer, e esse nome, primavera? Alguém já disse que é a primeira verdade, mas não, isso é popular. A primavera vem do latim, duas palavrinhas, primo, vero, quer dizer, não é primo de... o filho da tia, né? Primo aqui quer dizer primeiro, antes, aquilo que vem antes. E vero é verão. Então, aquilo que antecede o verão, aquele que vem antes, primeiro do que o verão. A ideia da primavera. Então, é antes do verão, primeiro que o verão. Na primavera, acontece um fenômeno bem interessante nas partes mais frias. Na primavera, a neve derrete. Na primavera, o gelo vai embora. Na primavera, é o oposto do outono, porque no outono, atenção, cuidado, cada dia que passa, vai de 28 para 26. E depois, próxima semana, a temperatura já está na casa dos 22. Aí depois na casa dos 19, nós já estamos assim, né? Aí depois na casa dos
16, dos 15, e aí chega o inverno, que não é muito o nosso caso, mas quando o inverno pesado chega, onde tem neve e gelo mesmo, aí a coisa realmente vai para zero e abaixo de zero. Mas a primavera é o contrário. A primavera começa frio, aí está 10 graus, aí próxima semana os dias vão ficando mais compridos, aí vai para 12, aí vai para 15, até que chega numa fase boa, onde tudo derreteu, e agora os animais saem das tocas, as árvores que estavam peladas, né, sem nada, elas começam a se encher de folhas, elas começam a borbulhar de vida, as borboletas enchem os campos, as plantinhas começam rápido a se encher de flores. É uma estação caracterizada por cheiros e cores e muita vida, né? E muita vida. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, o pregador diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Toda a essência da vida, ela é comparada a essa questão da primavera. É uma das experiências mais bonitas, é a renovação da terra. É a renovação da terra. Então, assim como muitas vezes passamos por estações de outono, de amadurecimento e de cuidado e de inverno, Deus, Ele é maravilhoso e Ele não nos deixa ficar eternamente no inverno, a não ser que a gente seja teimoso, obstinado, mula, que mesmo com o sol lá fora, a gente está tremendo de frio. Tem gente que fica, porque fica longe do sol, porque traz um eterno inverno para o seu coração. Misericórdia, para que isso? Aproveite cada estação para viver o melhor de Deus. Lembre-se, todas as estações, elas existem em função da distância em que a terra se encontra do sol. Lembre-se daquela lição das aves migratórias, que são sábias. Elas moram lá no Canadá, mas quando chega o inverno, elas migram para a América Central, para o Brasil, para a Colômbia, para o Caribe, locais aquecidos, porque aqui tem sol. Quando lá volta o calor, elas voltam, então elas nunca sofrem os rigores do inverno. É uma lição que nós podemos aprender, é ficar perto do sol. Jesus falou que Ele é o sol da justiça, e quanto mais perto do sol, menos nós sofremos a variação das estações, principalmente daquelas mais rigorosas. Vamos ler o nosso texto central de hoje, que se encontra em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. 1, 2 e 3. Um texto maravilhoso. Os Salmos, a palavra Salmos no original hebraico é Terrilim. Terrilim significa louvor, exaltação, glorificação, celebração. Então os salmos, eles são cânticos de celebração da vida, tá certo? Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, o que é que tem isso a ver com primavera? Tem tudo a ver, tá? Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois essa sujeita, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Diga, bem sucedido. Esse é você junto com o Senhor. O subtítulo desta mensagem fala de intensidade, né? Primavera é quando a vida é mais intensa. Jesus foi intenso em tudo que Ele fez. Tudo que Jesus fez foi com intensidade, com paixão, com vigor. Intensidade fala de paixão, atitude, garra. E nós precisamos igualmente ter essa intensidade na primavera, em toda e qualquer estação. Mas a primavera, e aí nós estamos falando de estações da vida. Lembrando que a primavera, na vida
de um indivíduo, de uma pessoa, do cristão principalmente, é aquela estação de floração, né? É aquela estação de produtividade, é aquela estação de ânimo, de alegria, de euforia. E a palavra mais que pode descrever a primavera seria fecundidade. Fecundidade. As borboletas estão em todos os lugares. É quando os passarinhos, a maior parte deles, se multiplica. Primavera e verão. Se multiplica, faz os seus ninhos, acasalam, cantam mais. É quando as flores se abrem com toda exuberância pelos campos. Quando você vai para Gramado e você vê aquelas azaleias na beira da estrada, né? Aquilo lindo. Gramado é um exagero, né? de beleza. Tanto no Natal, quando está tudo luzes artificial, mas também natural nessa época de novembro e dezembro, porque outubro e novembro, aqui é primavera. É primavera, quando a vida é mais intensa e tem flores, né, por todos os lugares. Então, queridos, a primeira grande verdade dessa mensagem é a intensidade nas escolhas. Na nossa primavera, nós precisamos ter intensidade nas escolhas, porque a primavera, ela pode também ser um tempo de mais distração. Já foi descoberto que os jovens namoram mais na primavera, ficam mais eufóricos na primavera. É verdade. A maior quantidade, às vezes, de crianças que são geradas é na primavera. Os casais ficam muito animados. E é legal, é bênção, porque acabou o inverno, joga os cobertores, pode andar mais tranquilo, mais à vontade, né, com roupas mais finas. Então, mas também é uma estação de muito cuidado, porque aquilo que é bênção e alegria também pode ser distração. Distração. E as escolhas são fundamentais. As escolhas são fundamentais, né? É preciso dar a ideia. A primavera dá a ideia de juventude, tá certo? Dá a ideia de beleza, de colorido, de cheiros, perfumes, de brisa suave. E o romance está no ar, normalmente na primavera. Ao mesmo tempo, requer sabedoria e discernimento para tomar decisões sábias. Nós fomos criados à imagem de Deus. O nosso texto, versículos 1 e 2: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E conselho aqui não é, deixa eu te dizer não é uma dica boa. Tem gente que entende que conselho é uma dica boa. É muito mais do que uma boa dica, tá certo? Eu vou explicar já o que é conselho. Pelo contrário, esse homem e essa mulher têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita, né, de dia e de noite. Temos que tomar decisões sábias em qualquer estação, tá certo? O Salmo 1 começa com uma ideia: bem-aventurado, bem-aventurado. Essa palavrinha bem-aventurado vem do hebraico, ashré. A palavrinha ashré, você vai ver aí, é uma aulinha de hebraico, né? Ashré Raiz significa bem-aventurado é o homem feliz. Essa bem-aventurança é a mesma palavra que Jesus usou em aramaico lá no Mateus 5, Macários, bem-aventurado, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado, lá no grego é Macários. Bem-aventurado não é somente a ideia de feliz, como alguns dizem. Bem-aventurado é muito mais. Ventura fala de destino. Ventura fala de sorte. Ventura fala de um estado de espírito. Alguém que deita e dorme, alguém que descansa, alguém que não precisa de barbitúricos, não precisa de calmante, alguém que não precisa não depende de medicamentos. Tem seres humanos, inclusive cristãos, que vivem muitas vezes dependente de medicamento, porque tem ansiedade, tem palpitação. Então o Senhor nos chamou para viver uma vida de alegria completa, e essa alegria completa é essa palavrinha ashré. Ashré significa bem-aventurado, feliz. Num popular seria sortudo, felizardo, mas não é uma sorte que caiu do céu ou você tropeçou nela na esquina,
Não, essa sorte aqui é o favor de Deus. Deus olhou para você e Ele disse: eu decido encher essa pessoa com graça, com bens, com favor, com milagre. Mas assim, só porque Ele achou a gente bonito? Não, é porque nós nos colocamos numa posição de ser abençoado, bem-aventurado. E aí vamos ver o que acontece para esse sujeito viver nessa primavera abençoada de flores e cheiros e alegria, porque ele está nessa posição bem-aventurada. Jó 5,17 diz: como é Ashre, né? Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, você percebe que uma pessoa humilde, quando Deus corrigiu, é o caso de Jó e de muitos outros, ele, sim Senhor, ele não resistiu, ele não reagiu, ele não disse: não, eu estou certo. Jó disse um bocado que estava certo, Jó ficou meio duro, mas depois ele falou: Senhor, me perdoe, eu te conhecia só de ouvir, falei besteira. Não, o Senhor é muito maior do que eu. E quando Jó se dobrou, Deus multiplicou, Deus abençoou, Jó foi curado, Jó recebeu o dobro de tudo que ele tinha, e ele viveu ainda mais outros 120 anos além do que ele tinha vivido, porque Jó foi agora bem-aventurado, coberto da graça e do favor de Deus. Mas para que isso acontecesse, ele recebeu o quê? Aceitou receber correção. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Porque Deus corrige, Ele corrige. Mas tem gente que não aceita correção, então fica duro e fica no inverno. Mas é escolha, não é? Muito bem, mas não é o caso de ninguém aqui. Eu sei que todo mundo aqui está com o pezinho ansioso para entrar numa primavera santa e abençoada, de graça, favor, alegria, cura de Deus. Tá? Provérbios 28:14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Provérbios são declarações cultas de uma boa escolha e de um resultado ruim para quem não faz a boa escolha. São declarações muito rápidas, fáceis e curtas, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor, ponto e vírgula. Mas o que endurece o coração cai em desgraça. Meu Deus, então ninguém aqui tem o coração duro. Então sempre é bom checar: Senhor, meu coração está mole, meu coração é humilde, meu coração é aberto para receber a correção do Senhor. Além da palavra bem-aventurado, feliz tem 3 conotações aqui, né? Quando ele diz que são indicadas na escolha, no versículo 1, lá de Salmo 1. Primeiro, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselho é a ideia, conselheiro é aquele que ajuda a pensar, é aquele que ajuda a tomar decisões, é aquele que influencia de uma maneira abençoada e correta. Então, conselho são ideias, caminhos, pensamentos, instruções, né? O 2, caminho, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, porque primeiro é a ideia de andar. Observa como alguém pode se afastar do que é correto. Primeiro, uma pessoa que cai, uma pessoa que tem problema de se afastar, de ser bem-aventurado, primeiro ele anda no conselho dos ímpios. Andar pode ser até passando por algum lugar, mas depois ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. O que é deter-se? Deter-se quer dizer parar. Eu estou indo por um local que eu sei, opa, esse local pode não ser bom, esse caminho não é tão legal, esse caminho tem algumas coisas suspeitas, mas quando eu me detenho, é porque eu estou me expondo, eu estou dizendo: não, eu vou parar. E quando eu paro, é porque eu estou de alguma maneira gostando daquele caminho. Só que o terceiro passo é bem pior, quando ele diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia do caminhar, ele diz: existe alguém que influencie sua maneira de comportamento? Que caminho você tem decidido seguir? A primavera oferece muitos caminhos. Aí ele diz: não se assenta, porque uma coisa é andar, outra coisa é parar.
Mas uma coisa ainda mais comprometedora é se assentar. Porque quando o sujeito se assenta, eu passar, por exemplo, na frente de um bar, onde todo mundo está enchendo a cara, às vezes pode ser até a calçada onde eu estou caminhando. Passei na frente do bar. Mas tem dois lados da rua. Se você tem tentação e o risco de cair na birita, passe pela outra calçada. Então, mas se você passou pela calçada porque não sabia, ou passou pela calçada, não, isso aí é passar, isso é o caminhar. Mas aí ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Não, aí eu senti um cheiro no ar. E aquele uísque, né? Não sei o nome dos uísques, não, tem uns nomezinhos aí. Fugiu o nome, não sei, nunca bebi. Mas assim, sentiu aquele cheiro que já era conhecido de algum momento, aí parou. Quando você para, aí tem um risco, você já está, mas aí tem umas mesinhas lá. E aí você diz, olha, eu ainda tenho um tempo, aí você se assentou. Do assentar-se para encher a cara, estou dando um exemplo bem popular, é um passo, né? Então, por isso que ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda, não para e não se assenta. Muito bem, Salmo 119, versículo 115. Afaste-se de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. É mais fácil alguém ir para o bar, um exemplo, estou usando o bar como um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. É mais fácil alguém ir no bar e sentar na calçada no inverno ou na primavera e no verão? Com certeza na primavera. No verão ele está na calçada lá com 2 graus, ele quer tomar um chimarrão quente, e é melhor em casa, né? Mas ninguém fica na calçada com o vento batendo na cara no inverno. Mas a primavera, ela traz mais tentações. Eclesiastes 11:10. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A primavera é a ideia de juventude, é a ideia daquela fase da vida onde nós temos tudo mais tranquilo, temos energia, nós temos dinheiro, nós temos disposição, nós temos adrenalina, nós temos hormônios. A questão não é se você tem muitos hormônios, é o que você faz com esses hormônios, né? Você precisa usar a sua adrenalina e seus hormônios de maneira que glorifique a Deus. A pessoa que começa a andar no conselho dos ímpios não é outro ímpio, mas é um justo em perigo. Porque se a pessoa é ímpia, ela já está lá. Mas ele diz, bem-aventurado é o justo que não anda no conselho dos ímpios. Porque é um justo que começou a andar por aquele caminho, e ele parou e ele se assentou, e ele corre um grande risco. O Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: omissões abrem caminhos para comissões, e o coração fica tão endurecido por elas, que por fim, os que escolheram andar pelo conselho dos ímpios se tornam escarnecedores. As omissões, elas abrem caminhos para comissões. O que é uma omissão? É deixar de fazer uma coisa boa, orar, adorar a Deus, ler a Bíblia. E o que é uma comissão? É fazer abertamente uma coisa errada, pecar, se prostituir, consumir drogas e outras coisas mais. Eu estou dando os exemplos mais assim, conhecidos e mais fortes, né? Mas a omissão abre caminho para a comissão. Agora eu posso usar de outra maneira. A omissão com relação ao mal. Eu me omito de falar mal. E aí a comissão é boa. Eu vou colher coisa boa. Eu me omito de murmurar. Eu me omito de agredir alguém. Eu me omito de olhar pornografia na internet, por exemplo. Eu me omito de
conta piada indecente, eu me omito de mentir. Então essa é uma boa omissão, porque essa omissão gera crescimento e santidade. Você entende? Então a Bíblia ensina que o caminho da vitória e da bênção é fugir do mal e acercar-se do bem. E isso tem tudo a ver com a primavera, claro. Na primavera nós fazemos e devemos fazer boas escolhas. É aqui que entra em jogo o processo da verdadeira primavera espiritual. É quando o sol se abre, é quando tem flores, é quando tem vida, que Deus vai poderosamente abençoar a nossa vida. A outra ideia, a outra grande verdade, nós estamos falando de uma questão de intensidade. A primavera, a vida é mais intensa, a vida é mais intensa, tem mais luz. Salmo 1:2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A intensidade do renascimento. A intensidade do renascimento. O que é renascer? Lembre-se que no inverno as plantas elas têm muita raiz, mas elas têm nada de folha nem de frutos. Mas se a planta está numa boa terra, ela está expandindo, ela está ramificando, ela está crescendo para baixo. E é incrível que tem plantas que no inverno, elas chegam ao inverno com 1 metro, 1,5 metro de altura. E no final do inverno, elas têm 2 metros ou 2,5 metros. Ninguém viu. Está coberta de grãos, de flocos de neve ou de gelo, mas ela está plantada numa boa terra. Quem está plantado na boa terra da palavra de Deus e do conhecimento de Jesus, não importa se é inverno, se é outono, você está sempre crescendo. Mas há momentos que esse crescimento não é visível. Na primavera, sim, o crescimento vai ser visível e notório a todos. Hebreus 4, versículo 12. O autor desconhecido diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Observe que há uma progressão, Mergulhamos na palavra de Deus e ela nos enche. Ela suaviza nossas arestas, corta os galhos secos, corta as ervas daninhas. Não sei se você já viu, mas tem algumas plantas, inclusive aqui na frente da igreja, quando você sair, dê uma olhadinha. Tem uma árvore. Que eu não sei o nome dela. Ela está cheia de outras pequenas árvores, plantas agarradas nos galhos. Nós chamamos isso de trepadeira. É um tipo de parasita. É uma planta que se alimenta da outra planta. E assim, tem plantas que, por mais que ela tenha uma boa raiz, às vezes ela sofre, e sofre bastante. Por quê? Porque essas trepadeiras, essas samambaias, elas vão sugando, não do solo, mas da planta, mesmo na primavera. Você sabia que essas parasitas, elas atacam as plantas grandes, principalmente na primavera? Então, queridos, ao chegar na primavera, num tempo de vida, de celebração, de alegria, de folhagem, de floração, diga: Senhor, me mostre se não tem ao redor de mim alguma parasita, alguma samambaia. Elas até são bonitinhas às vezes, mas elas sugam energia, sugam vigor, sugam a vida. Às vezes é o pecado, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que não tem temor de Deus, que só arranca a sua força. Você já teve a sensação? Puxa, quando eu estou perto de tal pessoa, eu saio de perto dessa pessoa cansado. Tem gente que suga a nossa energia, suga a nossa força. E tem gente que nos dá mais alegria, mais força, nos dá energia, nos dá ânimo.
Não é uma questão espiritual. Então, queridos, vamos dizer: Senhor, nos dê energia, nos ajude. E pode não ser gente, pode ser decisões ou escolhas que nós tomamos, mas cuidado com as parasitas, cuidado com as plantas que, em vez de... E é pior, a maioria dessas trepadeiras não dão frutos, elas só sugam a energia da planta principal. Então, Senhor, que em mim não tenha nenhuma parasita, e elas pesam, não tenho nenhum peso de parasita na minha vida. 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados, e vocês não foram regenerados da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós fomos plantados, fomos regenerados com uma semente pura, santa e incorruptível, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, e que é a ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso é primavera. Primavera, tempo de celebração, tempo de crescimento. A palavra de Jesus é a verdade. Aprendemos sobre Jesus quando nós lemos, aprendemos de Jesus na igreja, aprendemos de Jesus adorando, aprendemos de Jesus tendo contato e intimidade com Ele em oração. 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E uma nova criatura isso não é cara de inverno. Ser nova criatura é cara de primavera, é cara de tempo alegre, é cara de vida, né? Meditar. A palavrinha meditar vem do hebraico Hagar. Hagar, você vai ver aí, é uma palavrinha hebraica cheia de significado. Hagar quer dizer falar para si mesmo ou ler em voz alta. Meditar. Tem gente que, eu não sei se acontece com vocês, não tem que se identificar, mas tem gente que diz: olha, não sei o que acontece, quando eu começo a ler a Bíblia, dá um sono, dá uma canseira, de repente eu fico dando cabeçada na Bíblia, se for de papel, né? Se for um celular, cai da mão, mas quando liga o Netflix, o olhinho pisca, né? O olhinho pisca que nem cochila. Então é espiritual, misericórdia. Então, meditar significa falar. Por isso que é interessante, ler em voz alta. Tem gente que lê em voz alta e ela lembra, e aquilo sai da boca e vem para os ouvidos, e entra de volta para a mente e para o coração. Ou significa falar para si mesmo. Quando você encontrar alguém falando sozinho, se for um cristão, ele não está ficando doido não, pode ser que ele está orando em voz alta. Tem a conotação de ponderar sobre algo, de pensar, de avaliar. Sempre que meditamos sobre alguma coisa, a gente cresce nesse processo, né? Josué capítulo 1 versículo 8. Moisés morreu, foi recolhido para a glória de Deus. Josué tinha um grande trabalho pela frente. Josué tinha que conquistar uma terra, tinha que liderar um povo, tinha que administrar um processo de conquista. E ele ficou: e agora? E agora? E agora? E aí Deus veio falar com ele, e Deus falou: Josué, você quer fazer um trabalho fantástico, você quer governar com muita graça, você quer ser bem sucedido em tudo. Presta atenção, não pare de falar, não cesse de falar do livro da lei, que é a palavra de Deus. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Você prosperará e será bem sucedido. Vou te contar um caso de um país que está crescendo muito. Por incrível que pareça, hoje é um país mais rico do que o Paraguai, do que a Bolívia, do que muitos países. Se você quiser pesquisar sobre esse paísinho, o nome dele é Papua New Guinea, né? Papua Nova Guiné. É um paísinho que fica lá perto da Indonésia, lá perto da Austrália, e até 1950, eu estou falando de 70 anos, 72 anos, aquela região do mundo eram somente tribos canibais.
caçadores de cabeça. Não havia entrado, nem o povo vizinho de lá não entrava, da Indonésia, os australianos, os vizinhos daquela região não entravam, porque havia tribos, ainda tem, altamente ferozes. Eles matavam e comiam uns aos outros. Alguns deles, a especialidade deles era comer carne humana, crua ou assada na brasa, no espeto. Era sério. Estou falando agora do século 20. E aí missionários americanos e canadenses entraram lá para pregar o evangelho. Missionários evangélicos, cristãos, nascidos de novo, batistas, assembleianos, congregacionais, presbiterianos, entraram para pregar o evangelho, metodistas. E aí houve muita luta e muita resistência. Teve missionário que foi morto a flechadas. Tem vários livros, isso é bem documentado. Um dos homens que era bem jovenzinho naquele tempo, eu creio que ele ainda é vivo, morreu há pouco tempo. Tudo foi muito bem documentado, em fotos, em vídeo, em livros. E aí eles começaram, muitos foram mortos, mas eles entraram e pregaram o evangelho naquelas tribos. E foi uma conversão fantástica. Muitos foram se convertendo, encurtando a história. Num espaço de 70 anos, a Papua Nova Guiné, hoje é um país que está crescendo, muito próspero. Tem muitas igrejas evangélicas fortíssimas, com 10 mil pessoas, com 5 mil pessoas, com 1.000 pessoas. Os pastores daquelas igrejas são os próprios aborígenes que cresceram. Ali hoje tem universidades de alto nível, tecnologia. Eles aprenderam com os missionários, tá certo? Aprenderam. Então, missionário, quando vai pregar o evangelho, não vai acabar com a cultura das pessoas, como muitos dizem, os antropólogos. Ele está levando a mensagem do evangelho de Jesus, está levando vida. Muitos deles fizeram grandes celebrações para pedir perdão umas tribos para as outras. Acabou a questão de comer gente. Eles ainda falam a própria língua deles, falam inglês, são metidos, falam inglês perfeito. O inglês é espalhado como segunda língua, mas eles falam a língua tribal deles. É um país em franco crescimento, em franco desenvolvimento, apesar de manter os valores, as tradições e as suas culturas ancestrais. O que é o lado bom da cultura, claro. Então, meditar na palavra de Deus, implantar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, faz uma grande e uma tremenda diferença. A maioria é um dos países do mundo, é um dos países mais novos do mundo, e a maioria da população segue a religião cristã e evangélica. É algo assim tremendo na Papua Nova Guiné. Eles estão mandando missionários para outros países, para a Indonésia, vizinha, que é muçulmana, para a Malásia, vizinha, que é muçulmana. Tá certo? Salmo 1, verso 3. Porque esta pessoa que ama ao Senhor, esta pessoa que entra na estação da primavera, que atrai a primavera de Deus para a sua vida. E agora nós estamos falando das estações físicas, né? Estou falando de uma estação de Deus no coração e na alma. É uma pessoa como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso nos leva à terceira parte dessa mensagem, que é intensidade na frutificação. Esse versículo 1:3 é como árvore plantada junto às correntes de água. Plantado aqui significa tornar-se, identidade. É ter uma identidade sólida em Deus. Quando esta árvore é plantada à beira do riacho, do córrego ou do rio, em algumas traduções, isso é feito por uma mão que vem de cima. Quando a gente planta, o jardineiro, normalmente é uma mão que vem de cima, trabalha a terra, aduba e garante que cresce. Então, quando nós estamos plantados, você quer crescer, você quer uma vida diferente, deixe que a mão do jardineiro Jesus
mexa na sua terra e mexa com você, porque aí Ele te planta para muita frutificação. É feito por Isaías 61, versículo 3. A missão do Messias, a missão de Jesus. Ele diz, Jesus veio. Isso aqui é o oposto do inverno. Para quê? Para colocar sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça. Você captou esta última frase? Eles serão chamados carvalhos de justiça. Queridos, essa planta tem uma lição tremenda e maravilhosa, o carvalho, e daqui a pouco eu vou falar disso. Agora, quando foi a última vez que você começou algo novo? Quando foi a última vez que você percebeu que uma dor do crescimento? Quando as crianças têm 12 anos, 10 anos, né? A gente chama dor do crescimento. Já ouviu falar disso? Criança chorando. Tem alguns que sentiu muito pouco, né? Alguns que são mais baixinhos, eu senti essa dor bastante pouco. Não ri não estou falando contigo. Mas tem alguns que tem um ali que eu penso que sentiu bastante, né? É quando a perna dói, o braço dói. Realmente, quem já sentiu isso? Criança, adolescente, isso existe. A dor do crescimento. Parece brincadeira, mas realmente existe. Então, queridos, quando a gente está crescendo em Deus, acontece a dor do crescimento. E a pergunta é: quando foi a última vez que você sentiu essa dor do crescimento? Dor na alma, dor no braço, dor na perna, vontade de trabalhar, vontade de fazer algo diferente, vontade de crescer, se aproximar de Deus, vontade de ver as coisas novas, diferentes. Eu não me conformo. Isso é dor de crescimento. Quando Deus coloca essa dor em você, pergunte: Senhor, o que eu devo fazer? O que precisa ser feito, né? Esse salmo Isaías 43, 19, o Senhor diz para você, e é algo que nós começamos já a falar, né, no começo dessa mensagem, do nosso culto. Isso é uma continuação daquelas mensagens, quando o Senhor diz: eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo essa coisa nova está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Isso aqui já aponta para o verão. O verão é legal também, mas no verão pode acontecer muita seca, muita terra rachada, muita falta de água. O inverno é muito gelo, é muito frio. A primavera está bem no meio, entre o verão e o inverno. E o Senhor diz: eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pergunta é: qual é o seu deserto? Ermo quer dizer lugar descampado, lugar solitário e local vazio, sem perspectiva. Ermo quer dizer um local de solidão. Ele diz: eu colocarei rios no ermo, rios de graça, rios de vida, rios que transborda alegria, paz, primavera, rios que trazem, quando um rio vem, ele vai trazendo plantas, trazendo peixe, trazendo nutrientes. Este belo salmo que nós lemos, o Salmo 1, nos diz que a árvore é colocada ao longo da margem de um rio, e o rio vai fluir abundantemente até cumprir o seu propósito. Ezequiel 36, 26. Eis que lhe darei um coração novo e colocarei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Pedra, gelo é pedra. Gelo é mais comum no inverno, mas na primavera de Deus, o gelo tem que derreter. Na primavera de Deus, a vida tem que transbordar. Salmo 1:3, na Bíblia, a mensagem. Olha como diz assim: você é uma árvore replantada. Sabe por quê? Replantada? Porque às vezes nós já fomos arrancados pelo pecado, pelo inimigo, do local da bênção e da alegria. Vocês serão replantados. Você é uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês.
dando frutos novos a cada mês. Senhor, será que eu vou ter salário esse mês? Senhor, será que vai sobrar dinheiro para pagar as contas? O Senhor quer te dar frutos novos todo mês. É o que o texto diz. Que não falte prosperidade, salário, bênção na sua casa, na sua conta, em nome de Jesus. Fruto novo todo mês. Você é uma árvore que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Sempre florescendo. Mas cuidado, porque nem todas as árvores que existem em cores vivas e bonitas e atraentes são árvores boas. A primavera tem muitas flores e muita beleza, mas nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que tem cores da primavera são plantas agradáveis que nós devemos escolher. Existem plantas tóxicas, existem plantas venenosas, existem flores perigosas. Algumas cegam os olhos se cair no olho, outras paralisam o coração, outras paralisam os movimentos, e outras até deixam as pessoas em coma. Tem algumas drogas bem pesadas que são feitas com quê? Com flores. Vamos ver algumas dessas flores. Vamos ver algumas dessas flores que são muito lindas, mas muito perigosas. Olha isso, papoula. Olha essa que lindo, né? A papoula é uma coisa muito linda. Existe muito no Oriente. Esta é uma das drogas mais antigas do mundo. Ela produz o quê? O ópio. O ópio é uma droga lá que vem do Oriente. Já houve guerra no mundo terrível por causa do ópio, porque ele é extraído dessa planta. Não sei nem como extrai. Até hoje, do jeito que tem a coca, que é contrabandeada aqui da América do Sul para a Europa, a cocaína, o ópio, até hoje é uma droga terrível que vai para a Europa, que vem do Oriente, da China, do Tibete, de algumas regiões, Tailândia, daquela região do mundo. Então, o ópio já matou muita gente e sai de uma flor linda e aparentemente inofensível. Tem pessoas, tem situações que chegam perto de você lindas, olha que cor linda, mas cuidado, pode ser um ópio. E ele entorpece os sentidos. A pessoa morre anestesiado, sorrindo. Cuidado. Vamos no próximo. Cicuta. Olha que lindo, gente. Essa daqui. Olha, se você achar uma coisinha dessa numa calçada, num jardim, não é tão linda? Lá na Europa tem um grande filósofo chamado Sócrates. Quem já ouviu falar de Sócrates? Sócrates foi obrigado a tomar cicuta. E o que é cicuta? Um extrato que saiu desta coisinha linda, que brota na primavera. E a cicuta é um veneno mortal que paralisa o coração, que ataca os nervos, que vai para o sistema nervoso central, algumas coisas assim. Então, o Sócrates morreu envenenado por uma derivação da cicuta. Então, tem que ter muito cuidado. Próxima. Hortênsia. É aquela que tem gramado, né? Então, olhe, mas não coma. não, porque tem muitas flores que podem. Aqui temos um chefe. Tem algumas flores que podem ser feitas salada, né? Tem algumas flores comestíveis, bonitas, pode colocar na salada. Não coloque essa. Não coloque essa. Mas eu não lembro quais são todas as coisas dela. Mas ela pode dar também, levar até a morte, levar ao coma, levar a óbito. A hortênsia, se você comer, se você ingerir, perigosíssima também. Outra, olha essa daqui, trombeta dos anjos. Que lindo ela. Essa daqui, essa é ainda uma das piores. Eu não sei se tem aqui no Brasil, mas se você usa, tem, né? Se você usa essa daí, ela também pode. Todas elas, eu coloco que estão aparecendo, elas são mortíferas, pode paralisar coração, nervos, sistema nervoso, a corrente sanguínea, elas são terríveis. Lembrando, elas aparecem quando? Na primavera. Elas são bonitas, são coloridas, então tenha muito cuidado. É na primavera que o inimigo usa os maiores disfarces de flores, de beleza, de festivais.
Mas tem uma coisa muito boa também. Você sabia que a Páscoa, não a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus, né? Lá no hemisfério norte, em Israel, ela aconteceu na primavera. Enquanto o inimigo coloca os seus venenos na primavera, disfarçado de flores, Jesus, ele disse, Jesus é a rosa que foi esmagada, Jesus é aquele que derramou o seu sangue, Jesus, ele pagou um alto preço, para quê? Para produzir cura. Jesus é o antídoto para todas essas mazelas que o inimigo tenta trazer. Jesus é o antídoto perfeito, é a cura. Ele morreu na primavera. Havia 3 festas de primavera em Israel. Uma delas é a Páscoa. E a outra grande festa de primavera chama-se Pentecostes. A descida do Espírito Santo foi na primavera, glória a Deus. É na primavera que o Espírito Santo vem e nos enche de vida, de graça e de bênção e do transbordar e desse enchimento maravilhoso. Tem mais uma? O lírio. Os lírios também são altamente nocivos se ingeridos e se comidos. Acabou aí? Acabou. Tem uma que não entrou aqui, mas é uma até mais bonita do que essas. Ela existe na África. O que é que eles fazem? Aquela, os caçadores pegam, cozinham, machucam, trituram e extraem assim um composto grosso, colocam na ponta das flechas e eles atiram num javali, atiram em animais até maiores, e o animal corre 200 metros, 300 metros, de repente vai se mexendo e cambaleando, e o caçador vem e pega o animal, porque aquilo paralisa os movimentos. Não deixe que nada e nem ninguém, nem o inimigo te atinja com flores de primavera. A primavera verdadeira é aquela que vem de Jesus. Porque do jeito que existe uma primavera espiritual, uma primavera de Deus, também existe uma primavera fake, né? Estamos na época dos fake, né? Também tem uma primavera fake. Atenção para que você não seja atingido, né, por essas flechas de primavera. Então, queridos, outras, crisântemo, hortênsia, todas narciso, todas elas são plantas que têm esse risco. Muito bem, vamos aqui. Então a próxima coisa, e nós vamos, última parte dessa mensagem, é que na primavera existe a intensidade do enraizamento, de raízes mais firmes e mais sólidas. Todo o processo de crescimento e floração das árvores, de acordo com o Salmo 1, acontece pelo que nós chamamos de sistema radicular. Quanto maior a árvore para cima, para que ela não caia, é necessário que haja raízes sólidas e profundas debaixo da terra. Vejamos mais um pouco disso, né? Falamos da árvore e falei também do carvalho. Voltando para o carvalho, que é uma planta que existe muito forte no Oriente, Israel, Líbano, Síria, aquelas regiões onde são mais secas, mas ela fica do lado dos córregos, dos regatos. E o que acontece com o carvalho? O carvalho tem uma copa. Aqui está a planta e aqui está a copa. Essa copa é formada de galhos e folhas. Mas um bom carvalho, ele tem uma rede de raízes debaixo da terra, mais larga do que a extensão da copa aqui em cima. Isso quer dizer que se a copa cobre uma área de uma circunferência de 50, 60 metros quadrados, as raízes cobrem 70, 80, 100. As raízes sempre são mais do que as folhas. Pergunta é, qual é o tanto de raízes que nós temos? E você pergunta, pastor, o que é raiz? Raiz é firmeza, raiz é estabilidade, raiz é fé, raiz é ousadia, raiz é confiança, raiz é coragem, raiz é oração, raiz é amor, raiz é perdão, raiz é alegria, raiz é esperança, raiz é contentamento. Tudo isso é raiz e algumas coisas mais que estão na palavra de Deus.
Agora, o que acontece também com o carvalho? O carvalho é o seguinte, presta atenção nessa lição fantástica. O carvalho espalha raízes e lá a 20, 30 metros tem outro carvalho. E às vezes aquele carvalho não está tão perto da água, ou aquele carvalho não está tão próximo de uma fonte de adubo. E aí as raízes, olha que coisa interessante, as raízes dessa planta encontram as raízes da outra planta por debaixo da terra. Elas se agarram, elas se grudam e elas fazem meio que uma transfusão. Então o carvalho mais sadio, ele transfere vida para o outro carvalho que parecia mais fraco. E dessa maneira, os dois carvalhos crescem e os dois carvalhos ficam fortes. Que coisa linda! Por que ele não fez isso por cima, com os galhos? Porque isso seria exibição, ou porque isso ficaria uma coisa aparentemente externa. Mas o carvalho faz por debaixo da terra, de uma maneira invisível, para não envergonhar o outro carvalho, mas também, não sei se é para isso, claro, mas por debaixo da terra é uma forma de dizer assim: pode contar comigo, eu te ajudo, você não está só. Então vamos abençoar os nossos irmãos, diz a Bíblia, vamos encorajar uns aos outros. Nessa primavera que o Senhor nos dá, nós podemos abençoar os nossos irmãos e assim crescemos juntos. Ações de graças, encorajamento, oração, força, abraço, alegria, amor. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados. Olha aqui, o carvalho já obedeceu isso muito mais cedo. Quando Paulo escreveu, o carvalho já fazia isso, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Isso é viver bem a primavera espiritual que Deus nos dá. Quando nossa primavera espiritual acontece, estamos enraizados para poder expandir, multiplicar, avançar. E lembre-se que a primavera ainda não é uma estação de frutificação, é uma estação de reverdecimento e de floração. Na primavera acontece uma coisa que nós chamamos de polinização. O que é a polinização? As plantas, do jeito que os homens e as mulheres têm os gametas sexuais, né, que produzem a vida, como óvulo, esperma. É tanto que algumas plantas, elas também têm os espermatos. Tem umas plantinhas que também chamam esperma nas plantas. Por isso que tem planta masculina e feminina. As plantas têm essas partes. E quem se encarrega de fazer isso? As abelhas, quando vão levando de uma flor para outra, os passarinhos, quando vão de uma flor para outra, os insetos e o próprio vento, de uma flor para outra, vai carregando o pólen e isso gera a frutificação. Se não houver a polinização, chama-se pólen, aqueles pozinhos que são enjoadinhos demais para a saúde, né? Quem tem rinite, algumas infecções respiratórias, é exatamente na primavera que mais dá essa irritação. Por quê? Porque tem muito pólen pelo ar. Então, mas essa é o que garante a multiplicação das plantas, a fecundação, para que no verão e no outono haja abundância de colheita. Principalmente no verão. No verão amadurece, no verão vem, mas só pode colher no verão quem aproveitou bem a primavera para plantar. Porque a primavera é a estação de mexer a terra, de fazer o jardim, de cavar, de aproveitar que porque no verão o sol vai a 40 graus, né? Tem que se proteger. E na primavera Deus é muito sábio. Você pode ficar lá fora, até sem chapéu, porque o sol está tranquilo, não é, queima, mas não é tanto. Aproveite a sua primavera para plantar as melhores coisas, porque Deus quer te dar grande e poderosa colheita em nome de Jesus. Quando nossas raízes crescerem, nossas vidas forem edificadas em Cristo, daremos muito fruto. O Salmo 1:3 fala disso. Mas espere,
estamos enraizados para colher e colher o melhor de Deus. Tudo vem de acordo com aquilo que nós plantamos. A primavera é o tempo de plantar e de plantar e de plantar. Independentemente da estação, para concluir essa mensagem, ou do nível espiritual em que nós estamos agora, é importante que você diga: Senhor, eu quero essa primavera na minha vida. Eu quero ser alimentado, eu quero ser curado. Diga sim para Jesus e permita que Ele regenere a sua vida agora. Sabe por quê? Porque tem muita gente que chega a primavera, os passarinhos estão cantando, as borboletas estão voando, tudo está claro, mas a pessoa deixa a sua janela fechada. Presta atenção, tem muita gente que na primavera mantém a janela fechada, e aí o inverno deixou a casa fria, sombria, com mofo, teia de aranha. Na primavera é tempo de abrir a janela para que entre luz, entre vento, entre vida. Uma casa fechada na primavera, ela continua no inverno, escuro e sombrio e mofado. Diga: Senhor, será que meu coração não está mofado? Será que não tem teia de aranha na minha alma? Será, Senhor, que não tem poeira acumulada? É primavera. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, fazer uma faxina, fazer uma varredura, curar você e te fazer sorrir e transbordar com perdão, com transformação e com uma vida nova que somente Jesus dá, porque Ele é o sol da justiça, e onde o sol brilha, o gelo é derretido, o mofo desaparece. Vamos ficar de pé.